Então, fala meus jovens, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Márcio de História, trazendo mais um conteúdo online para as turmas do nono ano. Então, já vou deixando uma dica para você deixar o seu caderno aberto, a apostila aberta no capítulo 5, porque agora, jovens, já estamos entrando. Essa aula já corresponde à primeira aula do segundo bimestre, então é da apostila nova, tá bem? Então vamos lá. Inicialmente, eu gostaria de tirar uma dúvida de um jovem que nos encaminhou em relação do que seria, ele estava em dúvida do que seria o New Deal ou o novo acordo. Gente, é o seguinte, durante a crise de 1929, que foi vivenciada principalmente nos Estados Unidos, o que é que aconteceu? Existia uma tendência econômica americana que era o liberalismo econômico. E esse liberalismo eles defendem que o governo não deve interferir em nada da economia. Não deve ajudar os mais pobres, não deve dar incentivos para os empresários que têm baixo rendimento. Então, o New Deal foi uma mudança, foi uma política econômica que visava agora ajudar as pessoas mais necessitadas, aquelas que estavam em situação de vulnerabilidade, situação de rua, empresários que estavam com as suas empresas fechando. Então, o New Deal foi isso, foi uma remodelação da estrutura econômica. Se antes eles acreditavam que o Estado não deveria intervir na economia, na saúde, nos direitos dos trabalhadores, fornecendo auxílio, agora eles mudaram a ideia. Então, o New Deal, o novo acordo, ele busca isso, reestruturar as bases da economia, levando ajuda para aqueles que mais necessitam, ajuda assistencial, tá bem? Então agora, gente, vamos para a aula. Hoje nós vamos fazer a introdução, período entre guerras, regimes autoritários ou totalitários, parte 1. Hoje vamos entender um pouquinho o conceito geral, características comuns nos governos totalitários e falar um pouquinho do fascismo e analisar algumas propagandas da época, tá bem? Então vamos lá para a aula. Primeiro de tudo, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, após a Primeira Guerra Mundial, tanto a Europa como países da África e da Ásia também entraram em crise. E essa crise, acima de tudo, uma crise econômica, uma crise social, uma crise de paradigmas. Por quê? A maioria dos países seguiam o liberalismo econômico, que dizia que o Estado não deve se envolver na economia. No entanto, esse mesmo liberalismo agora já não estava mais funcionando. Então, o que é que eles queriam? Surgiu grupos radicais dizendo que a democracia não levava a nada, tinha que ser com base na violência, se impor, e principalmente os países que perderam a Primeira Guerra Mundial. Porque, como a gente viu lá, nas primeiras aulas presenciais na escola, a Primeira Guerra Mundial, quando finalizou, o Eric Hobsbawm chama que foi uma paz punitiva. Por quê? Quem teve que pagar aos países vencedores foram os países perdedores. Então, a Itália, que inicialmente estava no eixo da Alemanha, o que é que aconteceu? Posteriormente, ela mudou de lado, mas ela não recebeu nenhum espólio de guerra. O que é isso? O dinheiro, ou mesmo os lucros que geraram a guerra. Então, principalmente, a gente teve os Estados Unidos, né, se colocando aí como principal potência mundial após a Primeira Guerra, e posteriormente o próprio Estados Unidos entrando na crise. Então, imagine, se o país que estava como o maior país do mundo, a maior potência do mundo, entrou em crise, quando a gente for analisar o caso de Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, vai estar bem pior a situação para eles. Então vamos lá, essa foi a situação que gerou aí o crescimento de grupos que diziam isso, grupos autoritários, grupos extremistas, que eram contra imigrantes, contra pessoas de etnias diferentes, e que diziam que para trazer o avanço do seu país, teriam que de fato impor a Alemanha, impor o partido único. Vamos lá para algumas características gerais dos regimes totalitários. Então, partido único, com os poderes concentrados no líder, porque inicialmente, gente, o nazismo, como o Partido Nacional Fascista, ele começou como um partido pequeno, de pequenos seguidores, um número reduzido de gente. No entanto, seus discursos, suas práticas, ele foi aumentando, conseguindo ter um maior auxílio da população e tendo força para impor as suas medidas.
muitas delas não foi por via democrática, foi por via autoritária. Então vamos lá. Eliminação da oposição, emprego da violência de opositores, ou seja, partido único, eliminar os opositores, idolatria ao líder, que é considerado o pai da nação, tinha festas, eventos, tinha que reverenciar o líder, como a gente vai ver, tem referências tanto no fascismo quanto no nazismo, que vai ser o tema da nossa próxima aula. Existência de uma ideologia oficial, onde todos os membros do partido têm que concordar, têm que seguir, têm que acreditar nessa diretriz. E também grandes mobilizações das massas, várias propagandas, gente. Principalmente a máquina de propaganda entra bem pesado aí durante esse período. Então vamos lá analisar. O Benito Mussolini, ele era um jornalista e também um político. Ele, de fato, inicialmente teve carreiras mais ligadas ao socialismo, ele gostava dessas obras, lia. No entanto, quando ele volta para a Itália, ele percebe que o Partido Socialista estava crescendo muito, então ele decide criar, em 1919, o Grupo Italiano de Combate. Esse grupo visava não só aderir membros, mas também agir com violência contra aqueles que eram contrários. Então, 2 anos depois, em 1921, ele cria o Partido Nacional Fascista, e em 1922, quando estava tendo uma grande mobilização, uma greve de operários, vários sindicatos na rua, ele cria um protesto que é chamada de A Marcha sobre Roma. Ele acumula em torno de 40 mil pessoas e começa a andar aí pelas ruas de Roma, fazendo pressão, mostrando a sua força política, mostrando o seu capital político. Então, tendo essa visão, o rei italiano, Vítor Emanuel III, o que é que ele faz? Ele nomeia o Mussolini primeiro-ministro da Itália, ou seja, sem eleição, só com base na intimidação dessa marcha, ele nomeia Benito Mussolini, porque ele viu que era uma força ascendente e tinha força para derrubá-lo. Então vamos lá. O símbolo do fascismo é o fácil. Esse fácil é um objeto que remete à Roma antiga, como vocês podem ver aí o símbolo. Fascismo et libertà. Fascismo é liberdade. Ou seja, o fácil, esse objeto aí, que era composto por vários feixes de madeira unido e em cima tinha uma foice. Ou seja, ele representava o poder de punição aos criminosos no estado da Roma antiga. E Mussolini adere a esse objeto como também o símbolo do seu novo partido, que posteriormente vai tomar conta do poder na Itália e ele vai se tornar uma espécie de ditador. Agora vamos analisar algumas propagandas que ele vinculava. Ele era jornalista, ele sabia o poder da propaganda, ele sabia o poder da veiculação de ideias. Então vamos lá. A primeira imagem aqui é uma revista italiana chamada Nação Militar. Observe para o detalhe que tem um homem vestido de soldado segurando um rifle e também uma criança, já ali exercendo a mesma postura, segurando o rifle, ou seja, já introduzindo na juventude aquilo que ele ia cobrar dela no futuro, uma participação militar, uma participação de apoio ao regime totalitário dele. E do lado temos um cartaz que tem aí uma mão de ferro gigante destroçando, amassando aí várias pessoas que são consideradas bandidos e rebeldes, como tem lá no título do cartaz, bandidos e rebeldes, aqui é o seu fim. Ou seja, é com essa mão de ferro que ele vai se impor tanto contra os bandidos e rebeldes, quanto aos opositores, pessoas que que não pensam a mesma coisa que ele, certo? Então, gente, esse é o nosso conceito inicial sobre regimes totalitários. Hoje tivemos uma palhinha sobre fascismo. Na próxima aula vamos dar continuidade sobre o nazismo e ver os seus pontos e suas ideologias. Então, para agora, estou deixando aí essa atividade para a semana, que você vai ler, vai responder no livro didático, página 3, 5, 7 e 10. E também tem uma trilha liberada no Positivo On, referente ao capítulo 5. Então é isso, gente. Uma boa semana para vocês, bons estudos, até a próxima.